Então, vamos lá. As derivadas das funções trigonométricas, a gente vai usar, primeiramente, as funções trigonométricas mais triviais, as padrões, que é a função seno e a função cosseno. Aí, só para lembrar que essas funções, elas são obtidas através de um triângulo retângulo, onde a gente vai ter dois catetos, né, e uma hipotenusa, e aí a gente vai ter um ângulo feito por um cateto e uma hipotenusa. Aí, oposto a esse ângulo tem um cateto, e formando esse ângulo tem um cateto e a hipotenusa, que é o que a gente chama de cateto adjacente. O seno, a função seno, né, ela vai ser a razão que eu vou ter entre esse cateto oposto e a hipotenusa. Vou mandar um recado aqui. Então, a gente vai ter a relação, né, a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então, essa é a forma de obter o seno. Para a gente obter o cosseno, a gente vai ter uma relação entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Então, a razão que a gente tem entre o cateto adjacente e a hipotenusa é justamente o cosseno. Deixa eu só fazer um negócio aqui que está atrapalhando. Pronto. Então, essa relação entre a razão, né, entre o cateto oposto e a hipotenusa é como a gente obtém o seno, entre o cateto adjacente e a hipotenusa é como a gente obtém o cosseno. E aí a gente vai ter as outras funções trigonométricas que elas são obtidas através dessas duas, do seno e do cosseno. Aí lembrando, a tangente eu também consigo obter com o cateto oposto e o cateto adjacente, né, a razão entre eles, mas isso nada mais é do que eu pegar a função seno e dividir pela função cosseno. Então, a tangente, ela é a razão entre o seno e o cosseno. A cotangente é a inversa da tangente, e aí eu vou ter a razão entre a função cosseno e a função seno, ou seja, a inversa aqui, né? Aqui é seno sobre cosseno, aqui é cosseno sobre seno. A função secante é a inversa do cosseno, e a função cossecante a inversa do seno. Então, essas são as outras 4 funções trigonométricas que a gente vai trabalhar, certo? Além da função seno e da função cosseno. E essa forma de obter elas vão ser importantes para a gente conseguir encontrar as derivadas, certo? Porque se a gente tem aqui frações, né? A gente tem divisões, a gente viu na aula passada como conseguir fazer derivada para divisões, para frações, que é usando lá a regra do quociente. E é isso que a gente vai fazer hoje. Sabendo quem é a derivada do seno e quem é a derivada do cosseno, a gente consegue obter a derivada das outras usando a regra do quociente que a gente fez na aula passada. Aí, a derivada do seno e do cosseno, elas são obtidas usando lá aquela definição que a gente viu na primeira aula, certo? Na aula da semana passada, que foi lá da definição da integral, ou da derivada, usando o limite da variação de y sobre a variação de x, quando a variação de x tende a zero. Só que a gente não vai se preocupar em calcular as derivadas por essa definição, tá? A gente só vai usar os resultados, porque é o que a gente precisa. Então, 2 coisas que vocês nunca podem esquecer. Qual é a derivada do seno e qual a derivada do cosseno. A derivada do seno vai ser igual ao cosseno. Então, a derivada do seno é exatamente igual ao cosseno. E a derivada do cosseno é igual ao seno, só que com um sinal negativo. Isso aqui, como eu falei, a gente obtém lá das definições de derivada usando limites. Então, a derivada do seno é o cosseno, e a derivada do cosseno é menos o seno. Isso daqui vocês não podem esquecer, porque isso aqui a gente vai estar sempre utilizando. As outras, a da tangente, a da secante, cotangente e cossecante, elas têm as formas padrões de escrever elas, só que essas formas a gente consegue obter sabendo a derivada do seno e do cosseno, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco. A gente vai encontrar quanto que é a derivada de cada uma dessas, chegar nesses resultados, só que
usando a derivada do seno e do cosseno. Então, as mais importantes de você conhecer é justamente essas duas, a derivada do seno e a derivada do cosseno, porque sabendo elas, a gente vai conseguir obter as outras. Tranquilo? Isso bem? Alguma dúvida? Posso continuar? Então, vamos lá. Aqui eu botei a notação com a linha, né, para derivada. Aqui eu botei a notação com o ddx, porque também pode aparecer para vocês. As duas querem dizer a mesma coisa. Eu estou calculando a derivada dessa função, eu estou calculando a derivada dessas funções, certo? Então, ddx é outro símbolozinho para essa linhazinha da derivada. A gente pode usar também esse formato. O que a gente vai fazer agora? A gente vai obter esses resultados aqui, ó. Então, se por acaso você não lembrar quanto que é a derivada da tangente, você tem como encontrar ela. Se você não lembrar qual que é a derivada da cotangente, tem como encontrar ela. Como que a gente vai fazer isso? Usando essas relações, certo? Então, usando o que a tangente é o seno sobre o cosseno, usando o que a cotangente é o cosseno sobre o seno, a secante é a inversa do cosseno e a cossecante é a inversa do seno. Então, usando isso daqui e usando a regra do quociente, que a gente viu na aula passada, a gente vai conseguir resolver, vai conseguir chegar lá nos resultados dessas derivadas. Outra coisa que a gente vai precisar também são de algumas relações trigonométricas. Especificamente para hoje, a gente precisa saber essa primeira relação, que é a que todo mundo conhece, eu acredito, que é o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é igual a 1. E aí, uma variação dela é que se eu multiplicar tudo por menos 1, vai ficar menos seno ao quadrado, menos cosseno ao quadrado, igual a menos 1. Então, se ao invés de somando o seno ao quadrado e cosseno ao quadrado, ambos estiverem negativos, então isso vai dar igual ao valor negativo. Se fosse soma, era 1. Como ambos negativos, vai ficar menos 1. Cuidado, que isso não quer dizer que o seno ao quadrado menos cosseno ao quadrado é menos 1. É menos o seno ao quadrado e menos o cosseno ao quadrado. Ambos têm que estar negativos para esse resultado aqui ser menos 1, ok? Então, a gente vai usar essa relação. As outras, elas são só consequências da primeira. A primeira, se eu pegar ela e dividir tudo por seno ao quadrado, eu vou obter essa última aqui. Se eu pegar a última e dividir tudo por cosseno ao quadrado, eu obtenho essa outra relação aqui. Mas a gente não vai se preocupar com essas duas relações ainda, botei isso só mais por curiosidade. O que a gente vai usar hoje é essa aqui, né? E a consequência dela, provavelmente, a gente vai usar também. Então, lembrar que se eu tenho seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo, então eu tenho que isso vai ser sempre igual a 1. É uma relaçãozinha que a gente tem lá da trigonometria. Então, agora a gente vai obter essas funções, essas derivadas, usando a regra do quociente e usando o que der para simplificar. Vou colocar aqui o arquivo do Word. Alguma dúvida até aí ou eu posso continuar? Se tiverem dúvidas, tirem as dúvidas para não ficar acumulando dúvidas, tá? Isso apareceu aqui para vocês. Pronto. Hoje a gente vai trabalhar as derivadas trigonométricas. Aí, só para deixar logo aqui, as duas primeiras que a gente viu foi a derivada da função seno. Então, deixa eu só botar aqui, já pegou. Então, a primeira que a gente viu lá foi a derivada do seno. Então, vou botar minúsculo. Seno de x. Quando eu derivar o seno, eu vou ter o cosseno. A outra que a gente viu foi a do cosseno, né? Então, se a gente deriva o seno, a gente tem o cosseno, e se a gente derivar o cosseno, foi a segunda, a derivada do cosseno,
é igual a menos o seno. Cuidado para não trocar sinal, porque se trocar sinal vai fazer errado. Então, presta atenção sempre nesse sinal. A derivada do seno é positiva, a do cosseno é negativa. Então, tem que prestar atenção nisso daí para não fazer errado, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer hoje? A derivada das outras funções trigonométricas, desenvolvendo elas pelo que a gente viu na aula passada. O que a gente viu na aula passada? A gente viu a regra do quociente. Então, lembrando aqui a regra do quociente, a gente tem uma função em cima, uma função embaixo. Para eu fazer a derivada disso, eu vou ter que fazer a derivada da primeira vezes a segunda, menos, repito a primeira e derivo a segunda, embaixo a segunda ao quadrado. Então, essa regra do quociente é que vai ajudar a gente a fazer as outras, da tangente, da secante, da cotangente e da cossecante, certo? Então, a gente vai começar fazendo a da tangente agora. A primeira que a gente vai fazer é a derivada da tangente. E para fazer a derivada da tangente, a gente vai usar lá aquela razão que a gente tem entre o seno e o cosseno para obter a tangente. Então, a tangente, ela é igual ao seno sobre o cosseno. Então, por definição, a gente tem a função tangente como sendo a função seno sobre a função cosseno. Então, isso quer dizer que, se eu quiser derivar a função tangente, então, quando eu derivar essa função tangente, eu vou ter que derivar essa razão do seno pelo cosseno. Então, para fazer a derivada da tangente, a gente faz a derivada do seno sobre o cosseno. Ou seja, vai cair nessa regra aqui do quociente, né? Deixa eu diminuir isso aqui. Então, a gente vai cair nessa regra do quociente. Por quê? Porque eu vou ter uma função em cima, vou ter uma função embaixo. E aí, para fazer a derivada da divisão, lembrem, não pode separar a parte de cima e a parte de baixo. Eu tenho que fazer a regra do quociente. Então, eu vou chamar essa função seno de minha primeira função. Essa é a minha primeira função, que é a função de cima. E vou chamar, obviamente, a função cosseno da segunda função, que é a minha função de baixo. Então, quando eu pegar a primeira função, vou só pintar aqui da mesma cor que eu tinha pintado, de azul a de cima, de verde a de baixo. Então, quando a gente fizer essa derivada, agora vai ficar a regra do quociente, regra da divisão. Derivada da primeira, então vou pegar essa minha primeira função, que é a função seno, e vou derivar ela. A gente vai ficar com derivada da primeira. Então, derivada do seno. Vezes a segunda função, aí eu só repito essa função de baixo, a segunda função. Menos, repete a primeira, então eu repito aqui a função seno, vezes, deriva a segunda. Então, vou derivar aqui a função seno. Embaixo, você vai ter a segunda função ao quadrado. Então, a gente vai ficar com a derivada da primeira, que é o seno, vezes a segunda, que é o cosseno, menos, repete a primeira, vezes derivada da segunda. Embaixo, a segunda função ao quadrado. E aí, agora, a gente vai fazer esse resultado. A derivada da tangente, que é o que a gente está procurando,
ela vai ser igual a... Vou pegar logo aqui para repetir, ficar mais rápido. Derivada do seno. Aí a gente vai aqui para a primeira que a gente viu. A derivada do seno é o cosseno. Então, a derivada do seno, eu substituo ela aqui, ó. Ela tá aqui. Ela é o cosseno. Derivada do seno. Derivada do seno é o cosseno. Aí depois, derivada do cosseno. A segunda que a gente viu, a derivada do cosseno é menos o seno. Cuidado com esse sinal negativo, para não fazer errado. Então, a derivada do cosseno, você vai substituir aqui. A derivada do cosseno, ela é... E aí, cuidado com o sinal. Menos o seno, certo? Então, derivamos o seno, derivamos o cosseno, achamos a nossa derivada. Na aula passada, quando a gente derivava, eu falei, derivou, acabou-se. Então, aqui acabou de derivar. Porém, para a gente chegar naquele resultado que apareceu lá no slide, né, que eu mostrei para vocês lá no slide, a gente vai ter que desenvolver isso daqui e tentar simplificar. Como é que a gente vai desenvolver isso? Cosseno vezes cosseno. Aí a gente vai multiplicar. Cosseno multiplicado pelo cosseno é o cosseno elevado ao quadrado. Cuidado com o seguinte, muita gente às vezes confunde. Quem eu estou multiplicando é o cosseno. O ângulo está dentro dele. Então, se você está multiplicando fora, cosseno vezes cosseno, quem vai ao quadrado é o cosseno. Eu não estou multiplicando dentro do cosseno. Então, eu não mexo com os ângulos. Eu só mexo com os ângulos quando eu tenho alguma operação dentro da função trigonométrica, dentro do cosseno. Então, cuidado para não fazer errado. Se eu estou multiplicando o cosseno todo pelo cosseno todo, então eu estou multiplicando a parte de fora, não a parte de dentro. Da mesma forma aqui, ó, eu tenho negativo com negativo que vai ficar positivo. E aí, seno vezes seno, eu estou multiplicando os senos, então vai ficar seno ao quadrado. E aí eu não mexo no ângulo, o ângulo permanece o mesmo. Embaixo eu tenho cosseno ao quadrado, eu estou elevando ao quadrado todo o cosseno, não é o x que está sendo elevado ao quadrado. Ele não está dentro do ângulo, certo? Então, eu estou elevando ao quadrado a função, não a parte de dentro dela. Então, quem é que vai ficar ao quadrado é o cosseno. Cosseno ao quadrado e o ângulo permanece o mesmo. Só que lá nas relações trigonométricas, a gente viu que o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado, e aí tanto faz a ordem, porque é uma soma. Então, se eu estou somando o quadrado do seno e o quadrado do cosseno, isso, pela relação trigonométrica, é igual a 1. Então, como isso é igual a 1, na verdade, a nossa derivada da tangente vai ficar 1 sobre o cosseno ao quadrado. Então, a gente vai ter que a nossa derivada da tangente vai ser igual a 1 em cima, cosseno ao quadrado embaixo. Cosseno ao quadrado. Só que, Só que 1 sobre o cosseno ao quadrado é a mesma coisa de eu escrever tudo elevado ao quadrado. É a mesma coisa de eu fazer isso aqui, ó. 1 sobre o cosseno de x e tudo elevado ao quadrado. Por que que é a mesma coisa? Elevado ao quadrado. Por que que é a mesma coisa? Porque 1 elevado ao quadrado dá 1. Cosseno elevado ao quadrado dá cosseno ao quadrado. Então, na verdade, essa derivada da tangente vai ser a inversa do cosseno ao quadrado. Qual é a função que representa a inversa do cosseno?
a função secante. Então, vai ficar a função secante de x elevado ao quadrado. Ou seja, a nossa derivada da tangente, resumindo, vai chegar no resultado, que é o que importa para a gente. A gente está fazendo a montagem para saber qual era realmente lá o resultado. Vai ser a secante ao quadrado, ou seja, a secante ao quadrado de x. Que é o resultado que vocês têm lá naquele slide que eu mostrei para vocês, que é o resultado que normalmente é utilizado para simbolizar a integral da tangente, ou a derivada da tangente. Então, a derivada da tangente é a secante ao quadrado de x. É importante vocês lembrarem esse resultado, isso daí vocês vão lembrando de acordo com os exercícios que forem fazendo. Se não lembrarem, aí vocês têm como fazer o desenvolvimento e chegar nesse resultado fazendo isso que a gente fez agora. Deu para entender a ideia? Alguma dúvida? Alguma passagem que não ficou clara? Tranquilo, todo mundo? Ninguém responde nada, está todo mundo acordado. Beleza. Então, vou fazer o seguinte agora. A gente fez aqui a derivada da tangente. Se vocês notarem, para fazer a da cotangente, é praticamente a mesma coisa da tangente. Qual é a diferença? Na cotangente, o seno não é em cima, o seno vai ser embaixo. E o cosseno vai ser em cima. Então, a cotangente vai ser cosseno em cima, seno embaixo. E aí vocês vão fazer o desenvolvimento só trocando essa ordem aqui, tá? Em vez de ser seno, vai ser cosseno e seno, aqui cosseno e seno, e aqui seno ao quadrado embaixo. Aí vão desenvolver e vão chegar lá no resultado da derivada da função cotangente. A da cotangente, como é idêntica e a da tangente, só mudando quem é a ordem, né? Quem é a função de cima e quem é a função de baixo, essa eu não vou fazer, essa vai ficar para vocês como exercício. Então, a derivada da cotangente, aí vocês que vão fazer, vai ser igual a... Então, quando vocês forem desenvolver a da cotangente, usando a mesma ideia que eu usei ali para a da tangente, vocês vão encontrar que a derivada da cotangente, é o que está lá no nosso slide, é menos a cossecante ao quadrado. A derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. Isso aí é só desenvolver. Cosseno sobre o seno, vai desenvolvendo, vai usando lá as relações trigonométricas e no final vai chegar em menos cossecante ao quadrado. Então, essa daí vai ficar para vocês como exercício. A outra que eu vou fazer para vocês é a da secante. A da secante tem uma coisinha diferente da tangente, da cotangente, que a parte de cima não é uma função, né? É um número, é um valor numérico. Então, a gente vai ter que a derivada da secante vai ser, primeiro, quem é a função secante? A função secante, ela é igual a 1 sobre... Deixa eu só voltar aqui. 1 sobre cosseno. Ela é a inversa do cosseno. Então, se eu quero fazer a derivada da secante, então, quando eu quiser fazer a derivada da secante, eu vou fazer a derivada de 1 sobre o cosseno, que também é a derivada de uma divisão. Só que a diferença é que a divisão, ela vai ser um número na parte de cima. E aí a gente tem que lembrar lá a propriedade de
de derivadas para constante. A derivada da constante, se a constante estiver só, ela vai ser igual a zero. Então, tem que lembrar dessa propriedade. Então, usando a regra do... Agora, a gente vai usar isso daqui como sendo a primeira função. E a parte de baixo vai ser o cosseno, a nossa segunda função. Então, usando a regra do quociente, como a gente fez... Só pintar aqui de azul e de verde. Então, usando a regra do quociente, como a gente fez na instante, a gente vai ter que a derivada da secante, ela vai ficar. Aí, regra do quociente, não vou nem voltar lá, porque eu acho que vocês já devem ter decorado aí. Derivada da primeira, então, vou pegar a minha primeira função, que é o número 1. E vou derivar. Vou multiplicar pela segunda, que é a função cosseno. Menos. Aí eu vou repetir a primeira função e vou multiplicar pela derivada da segunda. E a segunda é a função cosseno. Então, regra do quociente, derivada da primeira vezes a segunda, menos, repete a primeira e deriva a segunda, e lembrando, embaixo eu vou ter a segunda função elevado ao quadrado. Então, embaixo, a gente vai ter a segunda função elevada ao quadrado. Então, essa vai ser a derivada da secante. E aí, a gente vai desenvolver, que nem a gente fez na instante com a da tangente. Então, a derivada da função secante, ela vai ser igual... Vou pegar aqui logo para facilitar a escrita. Derivada do número. Derivada do número, derivada do 1, 0. 1 vezes a derivada do cosseno. A derivada do cosseno foi a segunda que a gente falou. E aí não pode esquecer o sinal. A derivada do cosseno é menos seno. A gente vai ter que a derivada do cosseno é menos cosseno. Não pode esquecer esse sinal, senão vai fazer errado. Então, desenvolvendo isso, a gente vai ter que isso vai dar igual a 0 vezes cosseno, vai zerar isso daqui, menos 1 vezes menos seno, vai ficar seno, x. Embaixo vai ficar cosseno ao quadrado, que eu posso, até podia ter feito aqui logo, né? Cosseno ao quadrado de x, que eu vou reescrever isso como sendo cosseno ao quadrado, qualquer coisa ao quadrado, é o valor vezes ele mesmo. Então, cosseno ao quadrado vai ser o cosseno vezes o próprio cosseno. Então, ele vezes ele mesmo vai dar ele ao quadrado. Então, vai ficar seno, cosseno vezes cosseno. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando a gente viu lá no slide a derivada da secante, ela era um produto entre duas parcelas. Então, a gente vai separar isso aqui em duas parcelas para chegar naquele resultado que a gente tem lá do slide, né? Que a gente tem da derivada da secante. Então, a derivada da secante, na verdade, ela vai ser o produto entre duas frações. A primeira fração, a gente vai escrever o seno, que está em cima, seno, sobre, vou pegar um dos cossenos que está embaixo. Na segunda fração, eu vou manter o outro cosseno, que também tem. E na parte de cima, eu não tenho mais nada para multiplicar pelo seno. Então, para não interferir no resultado aqui, eu vou multiplicar por 1. Então, vai ser 1 vezes seno, seno. Cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. Então, a gente separou em duas partes. Aí, a gente separando em duas partes, a gente vai ter exatamente o resultado que aparece lá no slide. A gente tem o seno sobre o cosseno, que é a função tangente, vezes
a gente tem 1 sobre o cosseno. A inversa do cosseno, ó, a inversa do cosseno é a própria secante. Então, a secante. Então, a derivada da secante, ela é igual a tangente vezes secante, ou, se preferir, tem alguns materiais que vocês podem ver o contrário, secante vezes tangente. Secante de x vezes tangente de x. Tanto faz a ordem, porque como é um produto, a ordem não vai alterar o resultado, produto de 2 valores. Então, tanto faz a ordem que você colocar, você vai ter a derivada da secante. Então, essa é a que vai aparecer lá no material, a derivada da secante, a secante vezes tangente, ou tangente vezes secante, tanto faz a ordem. Analogamente, a gente pode fazer a da cossecante, porque o que é a cossecante? A cossecante é 1 sobre o seno. Então, o que vai mudar? Ao invés de fazer o cosseno aqui, você vai fazer o seno. E aí vai desenvolver da mesma forma que a gente fez esse desenvolvimento, separar o que der para separar, e depois vai chegar no resultado da derivada da secante, ou da cossecante, no caso, né? Quarta derivada, que vai ser a derivada da cossecante. E a derivada da cossecante, quando vocês fizerem lá, ela vai ser bem parecida com a derivada da secante. Ela vai ficar igual a derivada da cossecante, é igual a própria cossecante vezes cotangente, e eu coloco um sinal negativo aqui na frente, porque essa derivada ela é negativa. A gente vai ter esse resultado fazendo esse mesmo desenvolvimento, só que aqui vai ser a função 1 sobre o seno. Essa também vai ficar para vocês como exercício, porque é a mesma ideia da função secante, só muda a função da parte de baixo. Então, a derivada da tangente a gente desenvolveu, seno sobre cosseno, regra do quociente. A da cotangente vocês que vão fazer, porque é só fazer cosseno sobre seno. E aí vocês desenvolvem e vão chegar em menos cossecante ao quadrado. A derivada da secante a gente desenvolveu, achou o resultado. A da cossecante, vocês também vão fazer, porque é 1 sobre o seno. Então, é a mesma ideia da construção dessa, só que para a função cossecante vai ficar menos cossecante vezes cotangente. Então, essas são as derivadas que a gente viu lá no slide, que estão lá no slide que eu mostrei para vocês. E agora vocês vão fazer esse desenvolvimento. Eu vou dar um tempinho aí, vocês vão pegar papel, caneta, ou lápis, e vão fazer. Vocês vão construir a derivada da cotangente, assim como eu construí a da tangente, só vai inverter aqui a função, inverter seno sobre cosseno, vai ser o cosseno sobre o seno. Então, vocês vão fazer essa, embaixo. Vocês vão fazer a da cotangente, mas só que aqui vai ser cosseno sobre o seno. E vocês vão desenvolver como eu desenvolvi para a tangente. Depois vocês vão fazer a da cossecante, e aí vocês também vão desenvolver como eu fiz a da secante. A da desceu tudo. A da cossecante vai ser igual a 1 sobre 100. Vocês vão agora desenvolver essas duas. Vou dar um tempinho para vocês fazerem, certo? E depois vocês vão me enviar isso lá no Uniform Online. É uma atividade que não vale nota, é só para eu ver como é que vocês estão entendendo, se vocês estão sabendo utilizar a regra do quociente, se estão entendendo como é que funciona as derivadas trigonométricas. Eu quero que vocês façam e me enviem.
Não se preocupem se está certo, se está errado, se vai conseguir fazer tudo. Eu quero que vocês me enviem o que vocês fizerem, para que a gente possa verificar o que vocês estão entendendo e o que vocês não estão ainda muito bem entendendo, né? Vou abrir aqui o Unifor Online. Vou botar aqui na turma. Apareceu a tela do Unifor Online, apareceu. Então, lá no Unifor Online, vocês vão abrir a turma de vocês, calculo, na verdade. Manhã, segunda e quarta CD. Aí, bem aqui nessa ferramenta Trabalho, eu vou colocar um espaço para vocês enviarem, tá? Derivadas, atividade. Derivadas trigonométricas. Quero que vocês façam as derivadas da cotangente e cossecante. Isso não vale nota, tá? Não vale nota. Então, vocês vão me enviar aqui, eu vou dar uns 20 minutinhos aí para vocês desenvolverem. Hoje é dia 8, né? 8. Vocês vão me enviar aqui, tá? Então, quando vocês fizerem aí, façam no papel, resolvam no papel, depois que terminarem, ou o que vocês conseguirem fazer, vocês tiram uma foto. Vai ter mais propriedade derivada? Claro que sim. A gente está vendo, por enquanto, as mais básicas e agora as das funções trigonométricas. Só que tem mais propriedades, sim. Certo? O importante é que vocês exercitem elas, tá? Porque vocês exercitando essas propriedades, vocês vão pegando elas e vai ficar fácil de fazer as demais. Então, vocês vão me enviar lá no Unifor Online, vocês vão resolver aí no papel, vão me enviar, tirar uma foto e me enviar a foto do que vocês fizerem aqui no Unifor Online. Não vale nota, é só para eu poder ter uma ideia do que vocês estão entendendo, certo? Então, façam aí, eu vou dar uns 20 minutos, são 10h26, até uns 10h45, mais ou menos. E aí depois a gente finaliza a aula com o que está faltando. Alguma dúvida disso? Ou tranquilo? Vou deixar aí a tela do Word, tá? Para vocês poderem comparar a da tangente e a da cotangente, por exemplo. Então, a gente fez aqui a da tangente, ó. Vocês vão fazer a da cotangente. Deixa eu diminuir mais um pouquinho aqui. Mais. Pronto. Então, eu fiz a da tangente. Vocês vão fazer a da cotangente e no final tem que achar esse resultado aqui, ó, menos cossecante ao quadrado, tá? Eu vou deixar essa tela aí para vocês se basearem. É muito parecido, tá? Só vai mudar a ordem de quem é a primeira e quem é a segunda. E aí vocês vão fazendo aí de vocês, ok? Façam aí. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Eu vou só aqui beber água e volto rapidinho.
Voltei aqui, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, tiver enganchado em alguma parte, pode perguntar, ou no chat, ou aqui no microfone. Tá todo mundo dando certo? Ninguém tá com dúvida, ninguém tá fazendo. Todo mundo bem quieto.
E aí, nenhuma dúvida? Todo mundo fazendo tudo ou ninguém fazendo nada? Ok. Vou aguardar vocês enviarem lá, então. Ok, vou olhar aqui quem enviou o trabalho, tá? Aí eu já vou dar um feedback aqui do que vocês fizeram. Tem mais uns 5 minutos aí para quem não enviou. Aí quem não enviou, tenta fazer aí o que conseguiu fazer e envia o que conseguiu fazer, tá? Deixa eu olhar aqui os de quem enviou já.
No Uniform Online, tu vai lá na turma, aí lá tem uma opção trabalho. Aí lá nessa opção trabalho, tu vai conseguir enviar. Tem primeiro que anexar e depois enviar o arquivo. Deu para entender? Vamos lá. Eu vou parar aqui. Eu já dei o feedback de algumas pessoas que enviaram, tá? Aí lá no próprio Info Online, vocês podem visualizar onde vocês enviaram lá no o exercício de vocês, vocês podem visualizar lá. Eu dei a nota lá 0 para todo mundo, porque isso não vale nota, tá? Então não se preocupe com a nota que tem lá. É só para vocês lerem a observação que eu coloquei, aí leiam a observação para que vocês possam ver se acertaram, se erraram, e aí tentar de novo ou tirar alguma dúvida, tá? Eu já dei o feedback de uns 3 ou 4, de 4 lá, o restante eu vejo daqui a pouco quando terminar a aula. Aí, só para a gente finalizar, vamos voltar aqui no arquivo. Vocês estão olhando o arquivo, é isso? É. Então, no final, quando terminar a aula, eu vou colocar esse arquivo lá no Info Online, tá? Para vocês poderem depois revisarem conteúdo e tudo. E quando eu colocar o arquivo, eu vou colocar junto com a resolução, tá? Essa resolução da cotangente e da cossecante eu já vou colocar lá no Info Online. Agora, quem não conseguiu fazer, pode olhar depois lá a resolução para ver qual era a ideia que deveria ter sido feita. E aí, para finalizar, a gente vai fazer um exercício usando agora as derivadas trigonométricas. E aí, o importante é
quando a gente for fazer derivadas, né, exercício de derivadas, podem aparecer derivadas trigonométricas junto com derivadas ou com funções de outros tipos. Por exemplo, vou fazer um produto, a gente já fez a regra do quociente hoje, vamos fazer aqui a do produto. Então, vamos fazer aqui, por exemplo, eu quero calcular a derivada da função x à terceira menos 2x vezes a função cosseno de x mais a tangente de x. Tangente de x. A gente quer fazer a derivada desse produto agora. Uma forma de fazer isso é multiplicando eles, só que mesmo multiplicando, a gente tem que tomar o cuidado, porque quando eu fizer o x3 vezes o cosseno, o x3 ele multiplica só o cosseno, ele não multiplica esse x que está aqui dentro, tá? Então, cuidado para não mexer com o que está fora da função trigonométrica e com o que está dentro. Você nunca pode mexer o que está fora da função trigonométrica com o que está dentro da função trigonométrica. Então, vocês têm que tomar esse cuidado aí na hora de fazer. Aqui não precisa a gente separar as divisões, porque quando a gente for fazer, ou separar os produtos, né, fazer a distributiva, porque quando a gente for fazer a derivada dessa função, a gente vai usar já a regra do produto, tá? A regra que a gente viu na aula passada. Deixa eu pegar ela aqui. E aí a gente vai usar essa regra do produto, vamos lembrar aqui ela, né? Lembrando, a regra do produto. Então, a gente vai usar essa regra do produto para fazer essa derivada. Onde, no caso, a nossa primeira função aqui, a nossa primeira função vai ser o x ao cubo menos 2x, e a segunda função vai ser essa outra parte, cosseno mais cotangente. Então, a gente vai resolver isso daqui usando a regra do produto. Então, fazendo aqui essa daqui como sendo a nossa primeira função, aqui mesmo, primeira função, essa daqui como sendo a nossa segunda função, função cosseno, aqui, tá certo, função segunda, a gente tem a primeira e a segunda funções, tá aqui da mesma cor, a segunda eu pintei de verde, a primeira de azul. Então, a gente vai fazer aqui a regra do produto, tá? Então, a regra do produto, lembrando aqui, tá aqui em cima, é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Bem parecida com a regra do quociente, só que não tem a parte de baixo, e aqui também não é negativo, é positivo. Então, a gente vai fazer a derivada da primeira função, no caso, a nossa primeira função é o x ao cubo menos 2x. A gente vai pegar a derivada dessa primeira função. Depois, a gente vai pegar a segunda função e multiplicar por ela. Então, derivada da primeira vezes a segunda função. Então, vezes a segunda função. Depois, a gente vai somar com, repete a primeira. Aí a gente repete a primeira função, repete a primeira, e deriva a segunda função. Então, vezes a derivada da segunda. Pega a segunda função. Não deu certo, não. E vai derivar ela. A gente tem aí o nosso resultado. Então, a gente vai ter que isso vai ser igual a
Derivada de x à terceira menos 2x. Aí, lembrando as regras que a gente viu nas aulas anteriores, né? A derivada de x à terceira é uma potência. O que eu faço na potência? Eu pego a potência, jogo para frente e depois diminuo o 1 dela. Então, vai ficar 3x elevado a 3 menos 1, 2. Então, 3x ao quadrado. Menos, duas vezes, repete o 2, derivada do x. X é a mesma coisa que x elevado a 1. Aí vai ficar 1 vezes, né, aqui. 1 vezes o x elevado a 1 menos 1, 0. Acho até que eu já falei dessa para vocês na aula passada. Quando eu tiver só o x aqui como constante, é só eu repetir a constante, porque x elevado a 0 vai ser 1. Mas a mesma ideia da regra da potência, né? Então, derivei a primeira, aí eu repito a segunda. Aqui, ó, produto. Então, multiplico pela segunda, e mais, repete a primeira, vezes a derivada da segunda. E aí, agora, a derivada da segunda é a derivada de funções trigonométricas. No caso, a gente vai ter a derivada do cosseno, que é menos o seno, que foi a segunda lá que a gente viu, mais a derivada da cotangente, que a da cotangente foi a que eu pedi para vocês fazerem, que o resultado é menos cossecante ao quadrado. Então, a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado de x. E pronto, você resolveu a derivada, derivou a primeira, derivou a segunda, e aí você tem seu resultado. Se quiser fazer mais alguma coisa, seria simplesmente ajeitar isso daqui, ó. 2 vezes 1 vezes x elevado a 0, é 2. Aqui não tem o que simplificar, aqui também não, e aqui também não. Então, você pode deixar nesse formato, porque aí está feita a sua derivada. Tranquilo? A gente usa as regras das aulas anteriores, usa os resultados que a gente obteve hoje, e aí a gente vai juntando essas propriedades, né, e vai fazendo novas derivadas. Lá no Info Online tem uma lista, já tem algumas pessoas que estão tirando dúvidas comigo sobre a lista. Eu vou colocar outra lista, porque aquela que está lá, ela tem algumas questões que não são tão diretas para o uso da propriedade, e eu quero que vocês exercitem também o uso direto da propriedade, seja do cosseno, do seno, ou das que a gente fez hoje, ou as regras do quociente, regra do produto, todas as propriedades que a gente viu. Então, eu vou botar uma outra lista lá para vocês exercitarem, tá? Eu quero que vocês exercitem, quero que vocês comecem a tirar dúvidas, porque se não exercitar e não tirar dúvidas, vai ficar complicado para entender os próximos conteúdos. Então, a gente tem que ter uma boa base com esses conteúdos que a gente está vendo agora, para quando começar as aplicações, a gente não ter problema com as aplicações. Tranquilo? Aí quem enviou lá a atividade que a gente fez, eu vou corrigir lá e mando feedback, depois vocês dão uma olhada. A ideia que eu quero fazer para a nossa avaliação é justamente o que eu fiz hoje com vocês na atividade. Eu passo um problema, dou um tempo para vocês resolverem, e aí vocês me enviam lá no Info Online para eu corrigir depois. Só que, óbvio, vai ser um problema, primeiro, um pouquinho mais aplicado, e segundo, vai ser um problema lá do conteúdo da V1, né? Vai ser um problema de limites, de funções. Sim, eu sempre coloco o arquivo lá, tá? Lá no Info Online, deixa eu mudar aqui a tela. Estou sempre colocando esses arquivos que eu estou fazendo com vocês e os slides também que eu estou trabalhando com vocês, estou botando sempre lá. Vamos ver aqui. Pronto, aí lá no Info Online, aqui tem o pessoal que me enviou, estava corrigindo,
no final eu boto aqui uma observação, tá? A nota vai ser 0 para todo mundo, porque não vale nota isso. Então, eu estou botando uma observação, depois vocês podem ir lá e verificar essa observação lá na ferramenta Trabalhos, onde vocês me enviaram, tá? Então, está faltando mais 4 pessoas para eu avaliar, já já eu avalio. Lá na ferramenta Discussão, eu estou colocando os vídeos da aula. Então, quando terminar aqui, eu vou salvar, vou enviar o link lá para o Uniformline, isso demora um pouquinho, às vezes. Então, os links da aula, estou colocando lá. E também lá no Uniformline, em materiais didáticos, eu estou colocando esses arquivos que a gente está construindo, tá? Tanto os arquivos como os slides. Na primeira aula, a gente viu lá os slides da definição e da interpretação geométrica, tá aqui. Das propriedades da derivada que a gente construiu também tá aqui, tá? Então, eu vou, depois de terminar a aula, eu vou só formatar direitinho o arquivo que a gente fez e eu disponibilizo lá para vocês no Uniformline, tá? Então, toda vida, no final da aula, eu coloco esses arquivos lá. Mais alguma dúvida? Bem, se não tiverem dúvidas, era isso, a aula, certo? Eu vou encerrar aqui a gravação.